De volta ao nosso último encontro, a aula 6. Na aula 6 nós faremos uma revisão de todos os tópicos que trabalhamos, desde a aula 1 até a aula 5, vamos rever, vamos ter chance de tirar nossas dúvidas, de perguntar, de retificar ou ratificar algo que não tenha, no caso da retificação, não tenha ficado tão claro. Eu já estou com saudade porque vou deixá-los nesse curso, passou tão rápido, foram poucos encontros, mas com o orgulho, com o prazer de ter estado com vocês, compartilhado um pouco do conhecimento e a gente ter interagido aqui nesses encontros. O professor Elias também quer dar uma palavrinhas aí de recepção desse último encontro. Professor Elias... Olá, caríssimos alunos. Esta é a nossa 6ª e última aula. Espero que todos tenham aproveitado. Vai ficar um pouco de saudade, lógico, mas nós entendemos. E vamos torcer para que tudo dê certo e que vocês finalizem esse curso de técnico em meio ambiente e consigam aí atuar nesse mercado que é tão próspero. Exatamente, é muito próspero, principalmente aqui na região, na verdade em todo o mundo. Mas o fato de estarmos aqui bem no meio, onde muita coisa relativa ao meio ambiente está acontecendo, por estarmos na região amazônica, estarmos no meio da Amazônia, então os assuntos estão muito mais próximos, né, no que se refere à natureza. Portanto, vocês aí, técnicos do meio ambiente, eu espero que vocês fechem esse curso com chave de ouro, concluindo aí com essa disciplina que veio te dar uma noção um pouquinho diferenciada, uma vez que é visto numa outra língua, que vocês possam se sentir mais seguros ao se deparar com um texto na língua inglesa e poder compreender esse texto. Eu espero que, de fato, a nossa proposta tenha sido cumprida, que é de chegar a contribuir com o entendimento de textos na língua inglesa. O que nos aguarda a aula 6. A agenda nós temos, vamos rever os tipos de leitura. Lembra dos tipos de leitura? Skim, scanning, prediction. Vamos rever os tipos e gêneros textuais. Vamos fazer uma revisão com a leitura visual, o que é essa leitura visual que é tão importante e que contribui com o entendimento do texto. Em termos de gramáticas, nós vamos rever os tempos verbais, que é muito importante você saber que um texto, se ele estiver no presente, ou no passado, ou no futuro. Isso daí, se eu ler um texto e souber, através do seu verbo, que ele está no passado, eu vou ter um entendimento diferente se ele estivesse no futuro ou no presente. Então, é importante nós separamos o que é mais importante, o que foi mais relevante, ou talvez um pouquinho mais complexo, para revisar aí com vocês. Vamos também rever adjetivos, é importante que saibamos de qualidades, né, para poder modificar, alterar uns substantivos. E vamos falar também de advérbios, que é aquilo que modifica um adjetivo ou um verbo. Afixos é outro ponto que achamos importante rever. As funções da linguagem também. Vamos rever os grupos nominais e a estrutura frasal. As estratégias de leitura, no geral, serão revistas, uma vez que em cada texto a gente sempre vai se voltar aos cognatos, às palavras-chave, à leitura visual, os marcadores tipográficos, que são as palavras destacadas, ou em negrito, ou sublinhadas, enfim. Todas essas estratégias de leituras também nós revisaremos, ok? Espero que vocês tenham um bom aproveitamento mesmo agora dessas aulas. Pronto, o primeiro ponto aí é os tipos de leitura. Lembram do leitura skimming e da leitura scanning? Nós nem vamos ver a prediction, porque a gente já sabe que prediction, de predizer, é aquilo que a gente se depara e, o texto deve estar tratando disso, ou será que está tratando daquilo? Mas agora a gente vai detalhar mais o tipo skim e skinning. Na compreensão das estratégias de leitura,
a compreensão de texto, como já falamos, skimming e scanning. Na verdade, aqui, os tipos de leitura. Vamos fazer aqui uma revisão. Se eu me deparar com um texto e for pedido uma leitura skimming, vocês lembram? Skimming é quando eu faço uma leitura que eu quero a compreensão. Professor Elias? Compreensão do geral, do todo. Quando eu quiser a compreensão, a ideia geral do texto, eu vou fazer uma leitura skimming. Lembram? E quando for pedido para fazer uma leitura scanning, professor Elias, que tipo de leitura eu farei aqui? É uma leitura mais específica, mais detalhada, voltado para um ponto específico. Para uma informação específica. Isso. No geral, eu vou buscar apenas aquele ponto, aquela informação que está sendo pedida. Exato. No caso, uma data, um resultado, uma quantidade, um ano, um número, um ser, alguém, alguma coisa, uma qualidade, e não a ideia geral. Então, a princípio, vocês farão muito esses dois tipos de leitura. A leitura skimming ou a leitura scanning. Fiquem atentos que nos exercícios, nas provas, o enunciado, nos enunciados, de vez em quando vocês virão, fazendo a leitura skimming, diga de o que se trata o texto. Aí vocês já sabem, leitura skimming, eu quero uma ideia geral do texto. Então, vocês vão lá e vão ter essa informação conforme o que está sendo pedido, certo? Atentem para esses tipos de leitura. Ainda falando dos tipos de leitura, nós temos aqui um texto. Vamos identificar. No trecho a seguir, Nuclear and Chemical Waste, iremos identificar elementos que constituem as estratégias skimming e scanning. Eu vou ler o texto e aí eu vou pedir ou uma coisa ou outra a vocês, certo? Vamos lá. What do we do with the bioproducts of nuclear reactions and the chemistry of nuclear materials? O texto começa com uma pergunta. Será que eu entendi essa pergunta? What do we do with the byproducts of nuclear reactions and the chemistry of nuclear materials? Então, o que está dizendo aqui? O que nós fazemos com os bioprodutos das reações nucleares e com a química dos materiais nuclear. Então, o que eu sei disso? Começo a fazer aí o prediction. O que será que vai tratar? Eu conheço esse vocabulário, eu que sou do meio ambiente, eu sou da área. Já ouvi falar em nuclear reactions, ou reações nucleares? Ou então, nuclear materials, materiais nucleares? Será que eu sei do que se está tratando o texto? Vamos continuar? Every chemical and nuclear process at a macroscopic level yields both the desired products. Eu acho que aqui é fóssil, uranium, plutonium, electricity, radioactive isotopes for medical use such as CO60 or SR89 and a series of unwanted bioproducts. In contrast to the bioproducts of other industrial effort to support the ongoing culture or to maintain defense or wage war, these bioproduct materials are especially difficult to manage because of their complex composition of actively radiating nucleus. Vamos ver o que pede. Voltando para cá para o texto. Eu vou pedir a vocês que façam uma leitura skimming e me passem a ideia do texto, a ideia geral do texto. O que vocês dizem? Esse texto está se tratando de quê? Professor Elias, aos alunos, ao fazerem uma leitura skimming,
Qual é a ideia geral? O que está tratando esse texto? Aí eu vou usar todas as estratégias, os cognatos, as palavras-chave, o conhecimento prévio. E eu posso dizer, será que eles têm condições de ver do que trata o texto? Tem, claro, professora. A ideia geral desse texto, o que está buscando, é mais um questionamento, é uma reflexão a respeito de como é tratado esse lixo. Esse lixo que é um lixo que tem componentes químicos que afetam gravemente a atmosfera e outras composições do solo. O senhor bem falou do título, Nuclear and Chemical Waste. Vimos na aula 4 o que significa waste. E a gente já aprendeu que waste, no caso, vem ser lixo, como bem falou o professor Elias. Então, que tipo de lixo eu estou tratando? Do lixo químico e do lixo nuclear. Lembra, fazendo aqui a análise dos grupos nominais? Primeiro eu tenho o substantivo e depois tudo que é dito do substantivo, os modificadores. O lixo, ele é químico e é nuclear. O que a gente faz com esse lixo? Professor Elias, eu não sou bem da área, mas o senhor poderia dizer um exemplo de um lixo químico ou um lixo nuclear? Um que usamos, que raramente vai ter uma pessoa no mundo que não tenha, que é celular. Celular é considerado um lixo químico e nuclear? Químico e nuclear, principalmente por causa da bateria. Olha só como é bom entender. O professor Elias talvez entenda mais do que eu dessas questões, né, elementos químicos. Elementos químicos, isso. Ele entende um pouquinho mais do que eu. Então, para falar que na bateria do celular é um lixo. Eu já sabia disso pelo meu conhecimento prévio, que a bateria a gente tem que descartar, né? Inclusive, professor, se eu não estou enganada, existem empresas só para coletarem esse lixo, não é isso? Infelizmente, existem pouquíssimas empresas. Deveria existir muito mais. A maioria é jogada no lixo comum. No lixo comum, que com certeza vai contribuir muito mais com o quê? Com a danificação. Degradar o solo. Degradar o solo. Olha só, gente, as nossas práticas no dia a dia. Como é bom conhecer, né? Como é bom saber. A gente está lendo um texto na língua inglesa e a gente está se deparando com coisas do nosso dia a dia. É bom saber que nós, em casa, nas nossas práticas comuns, nós produzimos esse lixo químico e nuclear, simplesmente descartando a bateria, a pilha, né? Pilha de controle, pilha é uma coisa que também é um lixo que a gente não sabe o que fazer, né? A gente acaba misturando com lixo de comida, enfim. Então, por isso que é bom esses encontros, né? Além de termos aqui estabelecido uma amizade, eu acredito, entre os professores e vocês alunos, é legal essa interação discutindo essas questões. Muito bem, então fazendo a leitura esquema, como o professor Elias falou, a gente conseguiu detectar a ideia geral do texto. Agora eu vou pedir que vocês façam uma leitura scanning e me digam, por exemplo, uma informação que eu vou pedir de vocês, o que significa essas siglas e números, esses elementos SR89 e CO60, CO60 ou SR89. O que eu posso dizer que significa? Se eu pedisse a vocês, encontre no texto a definição, o que vem a ser esses números e siglas, esses elementos. Será que eu sabia identificar? Será que eu saberia dizer e determinar e precisar o que eles significam dentro do texto? Professor Elias, o senhor consegue identificar para a gente? O elemento específico são elementos criados, mas não tem nome exatos, só tem essa composição numérica mesmo.
CO60 e SR89. Com certeza é nomes ou é definição de químicos, né? De produtos químicos. Dentro de todo... Aqui ele fala de plutônio, de eletricidade, de isotopos radioativos. Então, essa é uma linguagem mais química. Professor, há uma informação scanning também. Qual é? Na penúltima parte do texto, que fala dos produtos, da dificuldade de administrar por causa da composição. Por causa, because of their complex composition of actively radiating nucleus. Por causa da composição complexas, radioativa, né? Dos núcleos. Aí eu não vou me meter porque não é bem a minha área, mas vocês que já devem ter passado por disciplinas que tratam disso, juntamente na discussão com os professores, vocês entendem mais essa linguagem técnica do que eu que estou aqui trabalhando a língua estrangeira em si. Mas o que eu quero dizer é que esse texto aqui, para vocês que são da área, é muito mais fácil identificar essas informações, esses nomes, esses termos técnicos, porque faz parte do dia a dia do curso, ok? Muito bem, então fizemos aí os dois tipos de leitura, skimming e scanning. Vamos agora a um outro assunto que foi bem debatido e que é interessante que saibamos identificar, que são gêneros textuais. E aí a gente trouxe logo já direto aqui fotos, né, figuras que demonstram. Vamos analisar cada gênero? Será que conhecemos? Nesse primeiro aqui, consumo sustentável, manual de educação. Professor Elias, isso aqui é um texto, que gênero textual é essa figura aqui? Pertence a que gênero? É um gênero voltado exclusivamente para a comunidade, para aprender. Então, nesse caso, esse foi feito uma cartilha. Uma cartilha. Isso aqui é a moda cartilha, manual, né? Manual, para que a população se informe. O tema é consumo sustentável, então isso aqui é um texto no gênero cartilha. Aqui nós temos um outro gênero textual, que é bom que saibamos identificar. Logo, isso aqui chama atenção pela figura, um personagem conhecido. Eu vou chamar esse gênero de quê? De gibi. Quadrinho, gibi, né? Muito utilizado para alfabetização de crianças. Muito utilizado, pois realmente. Eu, na verdade, eu aprendi... O senhor sabia, professor, que eu aprendi a ler? Eu lembro faz muito tempo, mas eu aprendi lendo o gibi. Mas é uma forma interativa da criança aprender a ler. Aprendi a ler com gibis, me ajudava muito. A minha mãe permitia na época que eu pudesse ler gibis. E aí isso, com certeza, acelerou o meu aprendizado da leitura, né? Eu me familiarizei e aprendi a gostar de ler através dos gibis, que é o gênero textual. Aqui eu tenho um outro, Dante Alighieri, A Divina Comédia. Isso aqui, que gênero é esse? Isso aqui, com certeza... Isso é um gênero mais complexo, voltado mais para o público adulto, é um romance. É um romance, logo é um livro, um book, né? Aqui é um texto que, ao me deparar com ele, eu já vou saber que o gênero é esse, é um romance, é um livro, é um book. Aqui eu tenho outro gênero textual que vem ser, olha só, pela figura eu vou logo saber que isso aqui é um... É mais científico, isso é um mapa. Map, eu vou chamar em inglês a map. That's a map. Então, logo a gente vê que conforme as nossas produções do cotidiano, nós temos gêneros textuais. E aí, eu lembro quando eu expliquei os gêneros textuais, eu fiz a pergunta: quais gêneros textuais você mais interage no teu dia a dia? Aí a gente até discutiu, interagimos tantas quantas forem nossas práticas. Se eu trabalho numa TV, qual gênero eu vou produzir? Um relatório? Um edital? Um memorando? Um script, que chama muito isso, né, que é o texto que você tem que ler para apresentar, o telejornalista, o repórter, enfim, a prática dele qual é? Então, dependendo da prática desse profissional,
ou dessa pessoa, dependendo da prática dele, uma dona de casa. O que ao produzir um texto, qual o tipo de texto uma dona de casa geralmente produz? Professor, uma dona de casa, eu sei que o senhor não é, mas uma dona de casa pode produzir que tipo de texto? Uma dona de casa pode produzir vários tipos de textos, que não só por ser dona de casa, ela vai ser um texto específico para a área da casa, mas ela pode produzir, por exemplo, uma lista de compras. Uma lista de compras é um texto, ela escreveu, é um texto. Ela pode produzir, por exemplo, uma receita? Uma receita, uma anotação de contas. Exatamente, porque a dona de casa, a função dela ali, se ela tem que lidar com o texto ou para ler ou para escrever, ela, não necessariamente, mas no geral, esses são os tipos de textos conforme a prática dela. Isso. E assim sucessivamente. Um aluno de ensino médio, né, ele vai produzir o quê? Provas, redações, resumos, exercícios e assim sucessivamente. Então, esses são os gêneros textuais que elaboramos de acordo com nossas práticas no cotidiano. Assunto muito importante é esse, tempos verbais. Estão lembrados dos tempos verbais? Nós trabalhamos só os simples, que foram os 3. Presente simples, futuro simples, passado simples. Vamos fazer uma revisão? Aqui nós temos os 3. O presente, o passado e o futuro simples. O exercício é bem rápido. A gente vai só, como isso aqui é uma revisão, só revisar. Escreva os seguintes verbos na forma afirmativa da terceira pessoa do singular no presente simples. Olha só. O verbo tem que estar na forma afirmativa e a pessoa qual é? A terceira pessoa do singular. Vamos fazer uma pequena observação. O que dissemos nesse momento que explicamos o presente simples? Qual é a regrinha, professor? Na terceira pessoa do singular, o que acrescenta nos verbos? No presente simples, acrescenta-se o S. A letra S. Na terceira pessoa. Professor, e essa terceira pessoa do singular, quais são elas? He. O he. She. O she. It. It. Quando eu estiver falando dessas pessoas, e o verbo vai ter que, no presente simples, o verbo eu vou acrescentar a letra S. Por exemplo, eu vou pegar aqui o verbo live. Se eu quiser dizer ela mora, como vai ficar ela mora? She lives. She lives. Enquanto eu digo I live, eu vou dizer she lives. Eu tenho que acrescentar a letra S, certo? Certíssimo. Muito bem. Agora vamos pegar um outro verbo, o verbo watch. Watch, que é o verbo assistir, o verbo ver, assistir. Ele termina em CH. Quando o verbo termina em CH, como é que eu faço na terceira pessoa, professor? Acrescenta-se ES. Então, o he, o she e o it, na terceira pessoa, vai acrescentar ES. Então, eu vou dizer he watches. He watches TV. He watches TV. Ele assiste TV. Então, he watches. Enquanto eu digo I watch TV, eu digo he watches TV. Pronto. Isso, como é só uma revisão, vamos colocar esses verbos na terceira pessoa do presente simples. E aí a gente já sabe que são esses 3. He, she, it, ele e ela. Eu digo he reads. Só vou acrescentar a letra S. Quando termina numa consoante, acrescenta-se só S. O verbo repair, na terceira pessoa, vai ficar também? Prepares. Só acrescentando a letra S. S. Olha só, a letra C. O verbo watch terminou em CH, eu vou acrescentar? ES. ES. Alunos, caros alunos, vocês lembram dessa regra? Vocês estudaram? Vocês foram numa cartilha, estudaram os verbos na terceira pessoa, prestaram atenção, foram no caderno de exercício, fizeram esse exercício. É interessante, lembrando que isso é só uma revisão, não dá para minuciosamente rever tudo. É bom que o aluno tenha iniciativa de buscar, porque só a aula não basta. Então, fica aí essa sugestão. O verbo listen, na terceira pessoa, acrescento?
Professora Elias, só o S. O verbo love, eu quero dizer, ela me ama. Como eu diria? She loves me. She loves me. Ele me ama. He loves me. Mas se eu quiser dizer, eu o amo, como eu diria? I love you. You, muito bem. Olha a diferença, então, he ou she loves. O verbo have, ele é irregular. Na terceira pessoa fica has. O verbo push, olha só, termina em SH. É o mesmo caso da letra C. O verbo que termina em CH ou em SH, na terceira pessoa vai acrescentar, professor Elias? ES. ES. Pushes. He pushes. A gente sabe que isso aqui é um falso cognato, pois esse verbo significa puxar ou empurrar? Empurrar. Empurrar. Push é empurrar. E puxar, professor Elias, é pull. Lembra? Pull. Aí muitas vezes a pessoa se engana. A pessoa vê push e vai associar qual verbo na nossa língua? Puxar. Puxar. E não é puxar, é empurrar. Mas se a pessoa vê o verbo pull, aí esse sim que é? Empurrar. Não. Ou puxar. Puxar. Aqui é o contrário. Por isso que ele é falso cognato. Aqui é empurrar e aqui é puxar. Ok? O verbo do, na terceira pessoa, verbo que termina em O, acrescenta-se também ES. ES. Think, que é o verbo pensar. Na terceira pessoa é apenas a letra S. S. Kiss é um verbo beijar, termina em S. Quando terminar em S, SH, CH, Z, S, eu vou acrescentar também ES. ES. Eu digo he kisses. He kisses well. O que eu disse aqui? He kisses well. O que eu estou dizendo aqui, professora Elias? Que ele beija bem. Ele beija bem. Olha só a frase que eu pensei. He kisses well. Para distrair um pouquinho, né? He kisses well. Muito bem. O verbo buy, o buy, aqui eu vou acrescentar apenas a letra S. que é o verbo comprar. Ele compra, he buys. Eu compro, I buy. Ele compra, he buys. E o verbo go é tal qual o verbo do. Terminou em O, eu vou acrescentar ES. ES. É o verbo ir. Enquanto eu digo I go to the party, como eu diria? She goes to the party. Goes. Então, caros alunos, até porque a gente tem tempo, vamos rever e eu queria que vocês aí pronunciassem esses verbos, para que vocês se familiarizassem com ele. Aí cada um está ouvindo, só repete o que eu disser, tá bom? Vamos lá para a gente associar. Reads, repairs, watches, listens, loves, has, pushes, does, thinks, kisses, buys, goes. É legal quando a gente pronuncia, porque a gente memoriza, associa muito melhor. Ok? Então falamos de tempos verbais, esse tempo aqui agora foi o presente simples. Vamos ver se nos aguarda outro? Modifique as orações para os tempos passado e futuro nas formas indicadas, entre parênteses. Aqui nós temos a primeira frase. Many decisions will be settled or relegated to a position of much less significance. Interrogative sentence. Professor Elias, aqui conosco. Essa frase está em que tempo verbal? No futuro. Por que eu sei que essa frase está no futuro, professor Elias? Pela partícula will. Lembram disso, meninos, que a gente viu na aula? Will é auxiliar do futuro. Então, eu já sei que essa frase está no futuro. Many decisions will be settled. Ou seja, muitas decisões serão estabelecidas, serão organizadas. Ok? To a position of much less significance. A uma posição de muito menos significados.
Aí, professor, está pedindo para pôr na forma interrogativa. Na forma interrogativa, no futuro, eu vou começar como? Com a partícula. Aqui é o auxiliar. Isso. Então, como é que eu vou fazer essa frase? Will. Will. Aí, depois do will, eu tenho que ir para o substantivo. Qual é o substantivo da frase? Many decisions. Will many decisions be sheltered or relegated to a position of much less significance? Aí, o que a gente tem que fazer? Ó, aqui está na afirmativa. Como eu comecei com o auxiliar, está na negativa. E aí, depois do auxiliar will, eu já tenho que vir com o substantivo. E assim o restante da frase. Aqui, web design will decline in prominence and opportunity. Aqui, professor, está pedindo que ponha na forma negativa. Web design will decline in prominence and opportunity. Como vai ficar essa frase na negativa, professor? Depois auxiliar, acrescenta-se o not. O not. Tá, então, qual é o sujeito da frase? Web design. Web design. Então, web design, vamos para cá, will not, aí o restante da frase, decline, o restante da frase, certo? Web design will not decline. A letra C. The gap between the interface and application side will continually grow. Eu tenho que fazer a frase na interrogativa. Então, professor, já que é na interrogativa, como é que eu vou começar? Começar com o will. Will. Então, vai ficar aqui, will. Agora, eu tenho que achar qual é o sujeito da frase. The gap between the interface and application side. Tudo isso é o substantivo da frase. Isso, sujeito. Então, o sujeito da frase. Então, will the gap pararam, 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 and application side continually grow? Tá certo? Então, eu vou com tudo isso, vou terminar aqui. Continually grow. Aí eu deixo a frase na interrogativa. O que temos mais? Mais frases. Web designers of today will become extinct. É para colocar na frase negativa. Aí a gente já está ficando bem craque, né? Ficou mais fácil. Web designers of today will, a gente vai apenas acrescentar, professor? Not. Apenas o not. Will not become extinct. E a última aqui, olha essa frase. Bom, se está pedindo para colocar na afirmativa, é porque a frase ou vai estar na interrogativa ou na negativa. Nesse caso, will strategic professionals need a broad understanding not just of the web? Então, na afirmativa, como fica, professor? Tira-se o will. Aham. Strategic professional will need a broad understanding not just of the web. Ok, muito bem. Aí eu vou começar com o sujeito. Então, o sujeito seria strategic professionals, profissionais estratégicos. Então, vai ficar aqui. Como o espaço é pequeno, eu vou apenas abreviar. Strategic professionals will need, aí eu venho o verbo e o restante da frase. Strategic professionals will need a broad understanding not just of the web. Aí a frase estaria na afirmativa. Os outros, caros alunos, aqui segue a mesma fórmula. Aqui está na afirmativa, pede para pôr na interrogativa. Aqui também está na afirmativa, pede para pôr na interrogativa. Vocês vão seguindo essas mesmas estratégias, tá bom? Assunto muito bom para rever são os afixos. Sabemos que os afixos, eles tratam de
eles são divididos entre prefixos, que é aquela partícula que vem antes do radical, e de sufixo, que é a partícula, a terminação que vem depois do radical. Já vimos isso, estamos revendo. Veja a seguir alguns prefixos importantes com os quais você deve começar a se familiarizar. Oposto. Tá. Na língua inglesa, um prefixo que é oposto, ou então que é a negação, é o an, ou então when, ou então o non, ou this, ou will, ou ear. Atentem. Todos esses são prefixos. Eles vêm antes do radical. E eles têm o conceito, o significado de contradição, de oposto, de negação, certo? Olha só. Uncertain. Olha, o radical da palavra é esse, certain, que é certo. Uncertain é incerto. Unusual, eu tenho a palavra radical, né, que é a palavra raiz, é usual, que é uma coisa usual, uma coisa comum. Como é que é uma coisa não usual, incomum? Unusual, e assim sucessivamente. In é outro prefixo, que ele tem sentido de oposto. Incapable, capable é uma pessoa capaz. E uma pessoa incapaz, incapable. Correct, correto. Incorrect, incorreto. E assim sucessivamente. Non, esse prefixo non, ele é muito comum, que ele é a negação. Non-smoking. Aqui nessa frase, non-smoking area. Isso tem muito a gente vê isso aqui em hotéis, aeroportos, restaurantes, né? O que é non-smoking area, professor Elias? Proibido fumar. É uma área para não, para não fumantes. Então, non-smoking. Esse aqui é considerado um prefixo, que é a negação, que não permite fumar, ok? Para não fumantes. Aqui, eu tenho like, que é o verbo gostar. Se eu acrescentar um prefixo this, vai ficar o oposto, desgostar. Então, this é um prefixo de negação na língua inglesa. Outro, ill, é o prefixo também de negação. Se eu acrescentar a palavra legal, vai ficar illegal. Uma coisa que é legal, vai ficar ilegal, não legal. Uma coisa que não é permitido, que não é correto, que não é justo, que não é certo fazer, né? Aqui, ear. Eu tenho aqui a palavra responsible, que é responsável. Se eu acrescentar o prefixo ear, vai ficar o contrário, irresponsável, irresponsible, irresponsible. Agora vamos lendo, que é sempre bom a gente ler. Irresponsible, illegal, dislike, non-smoking, incapable, uncertain, unusual. Todos esses foram prefixos que vimos. Quando vocês identificarem um texto, vai ficar mais fácil para entender a palavra, tá bom? Dê a tradução das palavras abaixo e grife o sufixo. Conservation vai ser o quê? Conservação. Cadê o sufixo dessa palavra, professor Elias? Depois o conserva, chon. Ok. Conservation. Esse shan é um sufixo. Sufixo que vem depois da base da palavra, do radical da palavra. Então, é muito comum essa palavra na língua inglesa. Action, prediction, information, illusion. Tem tantas palavras na língua inglesa que tem esse sufixo, muito. E graças ao mesmo alfabeto das duas línguas, inglês e português, e pelos cognatos, a gente consegue, qualquer leigo na língua inglesa, consegue identificar que essa palavra é conservação. Esse chan, ou shan, que é tion, mas a gente diz shan, ele é igual ao são na língua portuguesa, tá certo? Informação, ação e assim sucessivamente. Aqui outro prefixo, na verdade sufixo é de,
Terminology. Então, terminologia é o nosso GIA. Outro é apenas a letra R. Apenas a letra R é um sufixo. Eu tenho a palavra use, que é o verbo uso. Se eu quiser dizer user, é o usuário. Ele sai de um verbo use para um substantivo. De um verbo para um substantivo. Uso, usuário, apenas com a letra R. Eu tenho aqui também outros mais. Hacker, que é da linguagem da informática, que a gente sabe que é aquele que é expert na área da informática, na programação, no computador, enfim. Eu tenho o sufixo li, bli, able, it, eight. Então, todos esses são sufixos que vêm depois da palavra, da raiz da palavra, tá certo? Geralmente, esse aqui também é um outro muito usado na língua inglesa. Eventually, happily, probably, secretly e assim sucessivamente. Então, eu acredito que estejamos agora mais familiarizados com os sufixos também. O que temos aqui? Nós temos um exercício para praticar o que a gente acabou de ver. Construa frases com as seguintes palavras acompanhadas de prefixos. Disagree. Aqui a gente está falando de prefixo, que vem antes. Olha o verbo, ou o radical da palavra, agree, que significa concordar. Professora Elisa, o que é disagree? Discordar. Discordar. Então, gente, vejam que parece um pouco na nossa língua. Disagree, discordar. Unknown, eu tenho a palavra conhecido. Se eu colocar o prefixo un, que também é um prefixo, todos esses prefixos aqui, eles têm sentido de negação, ok? Então, disagree é discordar. Unknown é o que, professor Elias? Desconhecido. Desconhecido. Enquanto known é conhecido, unknown é desconhecido. E o que é unhappy? Isso aqui é fácil, né? A gente conhece happy, que é o que é happy? Feliz. Como é que é unhappy? Infeliz. Infeliz. E assim sucessivamente. Supernatural. Supernatural. Isso aqui, esse prefixo é muito utilizado. Super e supra. Supranational. Supernatural, supranational. Isso aqui a gente usa muito na língua portuguesa, como se fosse da nossa língua, mas não é da língua portuguesa, isso é da língua inglesa. Supernatural, é aquilo que é mais do que natural, é muito natural. Supranational, que é supranacional, também todos eles são prefixos da língua inglesa. Agora, o último assunto, adjetivos e advérbios. Sabemos que adjetivos é aquilo que dá o quê? É um ser, professor? Adjetivo é o que dá? É o que dá uma qualidade. Qualidade. Ele vai modificar caracterizar o substantivo. E o advérbio modifica o quê, professor Elias? Modifica o verbo. Ou também pode modificar o próprio advérbio. Adjetivo. O próprio adjetivo. O advérbio pode modificar o adjetivo. Vamos encontrar esses dois conceitos, adjetivos e advérbios, adjectives ou adverbs, nesse texto. Eu quero que vocês identifiquem aí para mim um adjetivo, nessa frase aqui. Eu vou dar 1 minuto para vocês identificarem e aí a gente confirma. Techniques and technologies are important. Qual é a qualidade? Qualidade daí é o quê? Important. Muito bem, quem achou isso aqui como adjetivo. But be sure you are learning the latest. I recently worked with a young web designer. Nessa frase aqui, professor Elias, nessa frase aqui,
os alunos podem encontrar um adjetivo e um advérbio? Ou só um adjetivo ou só um advérbio? O que você acha? Podem encontrar os dois. Os dois? Então me acha aí qual é o adjetivo, professor? O adjetivo young. Ah, young é o adjetivo. E o que significa young? É uma pessoa assim como o senhor, uma pessoa? Jovem. Jovem, muito bem. Young. Young web designer. Olha aqui o grupo nominal. O substantivo é esse, web designer, que é... Web designer é um desenhista da web, né? Digamos assim. Um programador. E a qualidade dele é de ser? Jovem. Eu tenho um advérbio aqui? Tem sim, no comecinho da frase. No comecinho da frase, qual é? Recently. Ah, recently. Reparem que a gente disse ainda há pouco, os advérbios geralmente terminam em LY. Recently vai ser recentemente. Esse LI, como sufixo, ele é transformado num advérbio que ele é igual ao nosso mente na língua portuguesa. Recentemente. Ok, tem mais, mas o tempo é corrido, vocês podem terminar a análise do texto achando adjetivos e advérbios, tá bom? O que mais nos aguarda aqui? As funções da linguagem. Bom, eu só vou ler por cima. Sabemos que são quantas funções da linguagem? 6. Quais são elas? Referencial, expressiva, apelativa, poética, fática e metalinguística. Aqui vocês têm um esquema em que ela está centrada, a finalidade delas, estudem esse esquema, que aí vocês vão rever, a expressão linguística e os textos, onde elas são encontradas. Então, aqui é mais para vocês estudarem em casa com mais calma, porque já foi visto. Grupos nominais. Ainda há pouco eu fiz uma análise de grupos nominais, mas eu vou tirar uma frase para que a gente faça essa análise. E a frase é essa aqui somente. Eu quero que nessa frase o professor Elias nos ajude a analisar e encontrar o grupo nominal. A frase é a hotel door attendant. Professor Elias, os alunos podem, depois da explicação, tranquilamente analisar essa frase e encontrar o núcleo, o modificador e o determinante nessa frase? Podem sim, claro. Tá. Então, nos digam aí. Qual é o núcleo? É aquele que vem último. Qual é o núcleo? Isso. Vai ser o que na frase? O núcleo vai ser attendant. Attendant. A gente vai lendo de lá para cá, certo? Porque os modificadores, eles antecipam o substantivo. Então, attendant é o núcleo. Qual é o modificador? Hotel door. Muito bem. A hotel door. A hotel door. E qual é o determinante? A. A. Então, eu tenho aqui um atendente. O que vem a ser hotel door? Hotel door é um funcionário de um hotel. Tá, ele é um atendente, mas é atendente de quê? De aqueles que vai na porta do hotel. Isso. Então, quando você chega no hotel, uma pessoa te recebe. Esse atendente ali na porta do hotel, que é o recepcionista do hotel, às vezes o mensageiro do hotel, esse é o tipo de atendente que estamos falando. Aí a gente conseguiu encontrar o grupo nominal e entender melhor a frase. Aqui, para fechar, vocês vão responder a essas perguntas com a ajuda do professor Elias. O que é frase, que foi visto ainda há pouco? Frase é um enunciado de sentido completo, pleno. Frases são palavras dispostas de acordo a construir um significado, que tem um enunciado ali naquela frase, naquele conjunto de palavras. Professor, como a frase se estrutura? Será que os alunos conhecem, relembram? Como é que aquela frase se estrutura? Qual é a estrutura da frase? De acordo com o que nós estudamos na aula anterior, noun. Eu tenho que primeiro vir com o substantivo, que é noun. Logo o substantivo eu tenho que ter o quê? Verb. O verbo, verb. E aí depois, para fechar a frase, eu tenho que Complement. ter... o complement.
Então, se eu seguir essa estrutura, eu vou saber elaborar uma frase na língua inglesa. Quais os tipos de frases existentes? São 3. Frases que se encontram na forma afirmativa, na negativa e na interrogativa. E qual a importância de se estruturar uma frase? Bom, precisamos estruturar uma frase que de frase em frase a gente vai entendendo o texto por completo. Pessoal, encerramos aqui o nosso último encontro com essa revisão. Eu espero que vocês tenham absorvido o máximo possível. Fica aqui o nosso agradecimento pela atenção de vocês e o desejo que tenhamos compartilhado bastante com a compreensão, com o entendimento de vocês, com essa disciplina no curso técnico em meio ambiente. Sejam felizes, estudem bastante, revejam todo o conteúdo em casa, façam uma boa prova e que vocês consigam aí obter êxitos na conclusão dessa disciplina. Com a palavra o professor Elias para suas considerações finais e até a próxima. Fiquem com Deus. Esperamos que todos tenham absorvido bem todas as aulas e preparem-se para a prova que vem a seguir. E sigam sempre estudando. Até mais. Até mais.